Salve pessoal, espero que vocês estejam bem, apesar de não estar fácil. Hoje não vai ficar fácil, nós vamos ter a aula mais difícil da revisão de filosofia, que é a aula sobre Kant. Vou dividir em algumas partes, é difícil mesmo, mas vale a pena conhecer. Acredito na capacidade de todos vocês de entenderem tudo que a gente tem para oferecer. Vamos lá, respirem fundo, tomem uma água. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa, como eu falei na introdução, é a aula mais difícil da revisão de filosofia, que é a aula sobre Kant. Kant é um filósofo muito difícil. Vou fazer uma rápida recapitulação para a gente lembrar em que contexto ele está falando as coisas que ele fala. Então a gente já viu que a Europa passou pelo Renascimento, por esse período de resgate do humanismo, que colocou o homem de volta no lugar de protagonismo na compreensão sobre a natureza e sobre a sociedade. Além disso, estavam acontecendo muitos acontecimentos de grande importância histórica no período do Renascimento, como o próprio renascimento comercial, as invasões nas Américas, o que os europeus chamam de descobertas, as grandes navegações, a descoberta do Novo Mundo, o próprio desenvolvimento científico que a gente viu com a Revolução Científica, que acompanha essas transformações, a invenção da prensa do Gutenberg, que permite a publicação de muito mais livros, consequentemente a circulação de muitos saberes, muitos conhecimentos que antes estavam restritos ao âmbito do clero, no período feudal, da igreja, fortalecimento da burguesia, justamente por conta do renascimento comercial, e a reforma protestante, que a gente viu numa aula anterior. Na Revolução Científica, que é um processo que acompanha esse período e vai junto com os filósofos ali do século XVII, a gente viu que o modo de fazer ciência antigo, da Idade Antiga, definido principalmente pelo Aristóteles, mantido pela Igreja Católica ao longo de toda a Idade Média, que tinha como representação esse mapa fechado do mundo, o mundo fechado, não dava mais conta das descobertas e dos interesses do mundo europeu a partir do século XVI, XVII. Então essa ciência aristotélica, desse modelo geocêntrico, aristotélico, ptolomaico, saiu de cena, deu lugar para o universo infinito, que pode ser representado pelas coordenadas cartesianas. Não é à toa que Descartes é um filósofo tão importante no início da Idade Moderna. O texto que a gente viu na aula sobre Descartes, o Discurso do Método, é considerado inclusive o texto filosófico fundador da filosofia moderna, mesmo ele tendo sido antecipado pelo Bacon e que paralelamente ao trabalho dele, o Newton estava fazendo os trabalhos dele. É o trabalho do Descartes, que é considerado o fundador da filosofia moderna. Na filosofia moderna, a gente vai ter essas abordagens sobre o próprio conhecimento e como fazer ciência, já que o mundo está precisando de uma nova ciência. O Bacon é aquele filósofo empirista. A ciência e o conhecimento são frutos da experiência. A experimentação científica é o que traz conhecimento. E as ciências, diferentemente daquilo que falava Aristóteles, que eram teóricas, contemplativas, para o Bacon ele entende que é o contrário. As ciências têm que ser ativas, têm que interferir na natureza, elas têm que ser úteis e produzir riquezas para os seres humanos. Daí que ele tem essa frase famosa que saber é poder. O conhecimento não é só para observar a natureza, mas é para intervir e agir sobre a natureza, para dominar a natureza. E depois para dominar outras pessoas, outros seres humanos também, que é uma das consequências da filosofia, das práticas que a filosofia moderna está falando. E o Descartes é um filósofo dessa outra corrente da filosofia que fala que o conhecimento não nasce, não é originário da experiência, mas sim o conhecimento é todo do âmbito da racionalidade humana. E que existem ideias e conhecimentos que são inatos, que nasceram com a gente precisa, no exercício de reflexão, descobrir, e que eles são um modelo para o conhecimento dessa realidade exterior. Então a experiência vai se submeter a conhecimentos que já estavam de alguma forma
programados na nossa cabeça, no nosso nascimento. Parecido com Platão. Estou simplificando bastante aqui, como sempre, isso é só uma revisão. E nós lemos essa primeira frase, que é muito importante, do Discurso do Método, esse livro que ele escreveu, onde ele fala: não existe nada mais bem distribuído no mundo do que a razão, visto que cada um pensa estar tão bem provido dela, da razão, que mesmo aqueles mais difíceis de se contentar com qualquer outra coisa, não costumam desejar tê-la mais do que a tem. Ninguém quer ter mais razão do que tem. Está todo mundo falando: eu já tenho razão, sou racional, sou inteligente, sou capaz. E na sequência ele fala o seguinte: isso demonstra que o poder de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se denomina bom senso ou razão, é por natureza igual em todos os homens. Aqui é legal porque tem duas definições. O que é razão? Razão é o poder de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso. Ter ideias claras, ideias distintas. E a razão é por natureza igual em todos os homens, consequentemente em todas as mulheres, no linguajar do século XVII. Todos nós somos igualmente racionais. Então isso é uma defesa da igualdade entre todos os seres humanos. Isso é muito importante. A gente viu também naquele resumo do resumo, na aula expressa sobre a teoria do conhecimento na filosofia moderna, então que a gente teve alguns filósofos que foram pela linha do racionalismo, e aqui eu acrescentei também a expressão inatismo, que é essa filosofia de que o conhecimento nasce e opera somente na razão, e que nós temos algumas ideias que nasceram com a gente, por isso inatismo, e essa outra corrente que diz que o conhecimento é totalmente fruto das experiências e das experimentações. Sejam experiências externas, com o mundo material fora de mim, eu vejo o sol passando, uma experiência externa, ou uma experiência interna, eu sinto alegria. E nós vimos nessa aula do resumo, que o racionalismo e o empirismo eles não são incompatíveis. Nem os racionalistas estão falando que a experiência não serve para nada, nem os empiristas estão falando que as pessoas não são racionais e a razão não serve para nada. A questão é: onde nasce o conhecimento? O conhecimento está em que esfera? Principalmente na razão ou principalmente na experiência? Então essa é a grande discussão entre racionalistas e empiristas. Lá no século XVIII vai aparecer esse filósofo num país chamado Prússia, onde hoje é a Alemanha, chamado Immanuel Kant. E ele vai falar: gente, vocês já perceberam que as coisas andam juntas. Então nenhum dos dois, nem razão, nem experiência, tem prioridade. O conhecimento nasce do encaixe entre razão e experiência. Ele fala o seguinte: quem me ensinou isso foi o Hume. Nós vimos o Hume numa aula sobre empirismo. Ele fala: não sei se eu posso conhecer de fato as coisas. Eu vejo que um cisne é branco, o segundo cisne é branco, o terceiro cisne é branco. Por que eu posso dizer que todos os cisnes são brancos? Talvez o próximo cisne não seja branco. Ou, toda vez que eu bato palma, sai um som. Isso quer dizer que eu sei que a palma é causa de um barulho? Ou que eu estou acostumado a acreditar que sempre que eu bati palma fez um barulho, mas talvez na próxima não vai sair barulho nenhum. Consequentemente eu não sei a causa, então eu não tenho conhecimento. E o Kant fala: poxa, esse cara me chamou a atenção a alguma coisa. Não é só o empirismo, não é só o racionalismo. Vou mostrar que são as duas coisas, e sim, Hume, dá para ter conhecimento, a gente não precisa ser cético. Então essa é uma frase que eu vou ler agora, está na tela de vocês, está no prefácio do livro mais famoso do Kant, que é a Crítica da Razão Pura. Ele fala: não resta dúvida que todo o nosso conhecimento começa pela experiência. Se, porém, todo conhecimento se inicia com a experiência, isso não prova que todo ele derive da experiência. Então, sim, o conhecimento começa com a experiência. Eu percebo coisas, mas aquilo que eu vou poder afirmar e saber não deriva da experiência. A experiência me deu a oportunidade de conhecer alguma coisa. Aí a razão vai entrar e vai descobrir a verdade por trás daquela experiência. Então vai andar junto a experiência com a razão. E a gente vai ver como.
é difícil.